Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre comportamento. O quanto bons hábitos cultivados ao longo do ano pode ser muito construtivo, bem como os maus hábitos também podem ser destrutivos. A base do que nós vamos falar aqui foi estudada em dois livros, basicamente O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos. A primeira análise que eu preciso tratar com vocês é informá-los que uma pesquisa aponta que pelo menos 40% do nosso comportamento é automatizado. Logo, esses comportamentos eles ocorrem independente do quanto você o percebe. Um hábito é, no conceito mais simples da palavra, um comportamento que é repetido tantas vezes ao ponto de você realizá-lo sem perceber. Logo, ele passa a ser automatizado. Hábito, portanto, pode ser definido como comportamento praticado de forma inconsciente. A importância do hábito é que eles tanto podem ser úteis para deliberar o nosso cérebro para novas atividades, já que a gente não precisa mais raciocinar para realizar aqueles comportamentos automatizados, como também ele pode ser extremamente nocivo se esse comportamento automatizado nos é prejudicial, como, por exemplo, fumar, como comer em excesso, deixar de fazer atividades físicas ou procrastinar uma atividade que você tem que realizá-la e acaba não realizando. Logo, a importância de você analisar e identificar o seu comportamento, trazê-lo à sua consciência, identificar quais são esses comportamentos automatizados, classificá-los em bons e maus, é imprescindível para que você tenha uma melhora e possa otimizar o seu tempo e a sua vida com hábitos saudáveis e que lhes trarão bons benefícios ao longo dos anos. É por essa razão que a primeira coisa a ser feita, portanto, é identificar estes comportamentos automatizados. E para fazê-lo, é necessário trazê-lo à consciência. É preciso observar se aquele comportamento que nós estamos tendo, nós o fazemos de forma repetitiva conscientemente, ou se ele está naquela esfera do que nós acabamos de abordar como comportamento inconsciente. É claro que existem camadas para que a gente promova a mudanças de hábitos. E o que o autor traz nessas obras de elementar é que muitas vezes a gente desiste de um comportamento desejado simplesmente porque o nosso foco está errado. Focamos muito mais no resultado do que efetivamente no processo. Logo, por não alcançar o resultado desejado no prazo, é que a gente acaba fracassando e desistindo. Por isso o autor ele traz uma sugestão. Se você tem a intenção de produzir um comportamento, foque no processo. Estabelecendo o processo como algo consciente a ser vivenciado, você poderá se satisfazer com pequenas realizações no decorrer do seu comportamento que você deseja automatizar. Agora, se você quer avançar mais além, no sentido de tornar este hábito algo que você não vai desistir no meio do caminho, o autor sugere então você observar e torná-lo a sua identidade. É sobre esse aspecto que muitas pessoas alcançam o sucesso e outras não. Acreditem que todas as pessoas que eventualmente competem em uma Olimpíada, todas elas desejam vencer, todas desejam o mesmo resultado. Não é crível acreditar que alguém possa se propor a disputar um campeonato desejando ser o último colocado, ou o segundo.
Pense que todas as equipes de futebol que se inscrevem para competir na Copa do Mundo desejam ser campeãs mundiais. Então, o que difere o vencedor do perdedor? Sobre esse aspecto, é exatamente o processo. Aquilo que cada equipe faz de forma individual, constante, para se preparar para a prova, é que vai diferenciar quem será o campeão e quantos e quais serão os perdedores. Existe um exemplo no livro Hábitos Atômicos que diz respeito sobre a equipe britânica de ciclismo. Durante mais de 100 anos, esta equipe não ganhou nenhum campeonato. Logo, foi contratado Dave como responsável para modificar este resultado. E o que Dave fez foi pequenas mudanças que geraram um resultado a longo prazo significativo. A equipe britânica ela era tão incapaz de vencer que a principal empresa que produzia bicicletas na Europa recusou vender as bicicletas para a equipe de ciclismo britânica que competia o Tour de France, para não ter o seu nome vinculado a uma equipe perdedora. Logo, como mudar este resultado e inclusive este estigma social sobre uma equipe que desejava, tanto quanto as outras, o resultado vencedor? A mudança de pequenos hábitos tornou a equipe britânica vencedora menos de um ano depois, como, por exemplo, a alteração do desenho do cilim, onde os atletas se assentam para correr, a utilização de bermudas pré-aquecidas para que, ao começar as suas atividades físicas, o corpo já se encontrava preparado para o start, e a inserção de álcool nos pneus, de maneira a promover uma rotação com menos atrito, portanto mais eficiente. É óbvio que, assim como ocorreu na equipe britânica de ciclismo, as nossas vidas são compostas por pequenos comportamentos que, somados ao longo do tempo, podem gerar significativos resultados. É o que o autor, e eu trago aqui para vocês esta tela, onde a mudança do hábito corresponde em 3 processos, basicamente. O primeiro deles é exatamente a mudança no que tange aos nossos objetivos. A mudança com base nos objetivos visa essencialmente o resultado. Se eu quero emagrecer, é lógico que eu preciso exercer atividades físicas constantes e me alimentar de forma adequada. Só que talvez eu não consiga este resultado porque é evidente que o emagrecimento vai dar-se de forma sustentável e saudável ao longo de um período. E como nós somos programados para ter respostas imediatas, satisfações aos nossos desejos de maneira imediata, muitas vezes a gente fracassa ou simplesmente desiste daquele propósito ou daquele objetivo por achar difícil demais. Uma segunda forma é a gente se apegar então ao processo, e me parece essa ser uma condição significativa para que você se delicie e ache prazer em pequenas recompensas ao longo do trajeto. Portanto, é uma segunda fase da possibilidade da fixação de um hábito que venha a produzir um efeito a longo prazo. A terceira e última, e talvez venha a ser a mais eficiente, é exatamente essa mudança de identidade. Logo, você não se apega ao resultado, logo você não faz algo desejando tão somente o resultado, o que você quer, mas você modifica o seu comportamento desejando quem você quer se tornar. A mudança de identidade, portanto, o trabalho existe nas crenças, naquilo que você acredita, naquilo que você quer se tornar, quem você quer ser, diferente de quem você é hoje. É evidente que isso demanda um esforço, primeiro de compreensão das possibilidades e existências
destes campos de mudança, bem como a consciência de que o acúmulo positivo pode levar àquele resultado, ainda que num tempo maior. Isso é compreensível porque imagine os primeiros moradores e habitantes dessa terra num período não colonial, numa era em que existia tão somente pequenas comunidades e que, para sobreviver, o Homo sapiens precisava fugir dos seus predadores ou se alimentar daquilo que ele eventualmente caçava. É claro que esta comparação com o mundo de hoje faz a gente compreender que o sistema de recompensa daquela época resumia-se em alimentar-se, em beber água e talvez a sexualidade. Hoje, com novos estímulos e com a tecnologia e com a sociedade civilmente organizada, com todo o aparato social que nós dispomos hoje, o nosso sistema de recompensa tornou-se muito maior aquilo que a gente deseja. Logo, é preciso perceber e observar que muitas dessas recompensas desejadas não são alcançadas no prazo que a gente almeja, não por nossa vontade, mas por uma série de circunstâncias. É por esta razão que você precisa conscientizar de fazer as mudanças que você pode fazer dentro da sua realidade e tornar-se satisfeito com essas pequenas mudanças ao longo do tempo. Um gráfico segundo que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é exatamente sobre como estas mudanças podem ocorrer e ser importante na compreensão do acúmulo de como pequenas mudanças são essenciais ao longo do tempo. Se você, por exemplo, trabalhar em ser melhor 1% a cada dia, ao final de um ano você terá sido melhor 37,38. Observe essa curva, né, de melhora de comportamento e de resultados. Ao contrário, se você eventualmente for pior todos os dias, é claro que ao final dos 365 dias, você terá chegado a quase o nível zero. A melhoria de comportamento, portanto, funciona como juros compostos. Elas somam ao resultado anterior. Dito isto, ao invés de se focar em produzir grandes mudanças, você pode concentrar-se e dedicar-se em realizar pequenas mudanças diárias, na expectativa e certeza de que produzirão grandes resultados no futuro. E como produzir essas mudanças, talvez você esteja se perguntando neste momento. É claro que o processo de construção de um hábito envolve aquilo que nós chamamos de ciclo de construção de um hábito. É um processo racional e você pode identificá-lo a partir das suas experiências, como neste quadro aqui. A construção de novos hábitos passa por uma espiral que a gente chama de loop do estímulo, desejo, resposta e recompensa. Você, portanto, deseja um comportamento, mas você precisa ser estimulado externamente e esse estímulo cria um desejo na sua cabeça. Você, portanto, responde a ele com uma ação e esta ação ela vai lhe promover um prazer para atender este desejo. A resposta ao desejo, portanto, a ação que você desempenha em buscar a recompensa desse desejo, é o que a gente denomina de hábito. Um hábito, portanto, ele é formado a partir desse sistema permanente de uma espiral e de um loop infinito de estímulo, desejo, resposta e recompensa. Para a criação de bons hábitos, você precisa tornar esses desejos claros. Muitas pessoas desistem porque elas não têm isto bem definido e acabam, pela ausência desta definição clara, desistindo ou muitas vezes, inclusive, sequer começando.
A partir do momento que você torna este estímulo claro, você passa a agir com o objetivo de atingir o resultado almejado a partir da expectativa que este estímulo lhe promove. E é claro que você precisa automaticamente, após tornar este estímulo claro, passar para o próximo passo, que é torná-lo atraente. Sabendo aquilo que você precisa fazer, é muito mais provável que você repita esse comportamento se ele for atraente. Uma vez tornando-o atraente, é imprescindível que você facilite a sua vida, que você facilite as coisas para que esta atividade não se torne difícil. Por exemplo, se você precisa criar o hábito de exercitar-se, considere a possibilidade de tornar tudo fácil para que isto ocorra, como, por exemplo, deixar os seus sapatos separados, a sua roupa de ginástica ou de atividades físicas separadas e um horário pré-determinado. A ciência afirma que um hábito tem mais chances de se tornar realizável quando a gente estabelece um parâmetro objetivo para atingi-lo, como dia, horário e local. Anote numa agenda, cria um sistema de anotações de hábitos para que a cada dia que você o realize, você desfrute da satisfação de ter cumprido o seu compromisso. Tornando então fácil, acessível este hábito, é claro que nós vamos então para o último passo, que é torná-lo satisfatório. Você deve reconhecer o seu esforço e deve, inclusive, se sentir muito satisfeito após cumprir aquilo que você estabeleceu. E uma observação que é indispensável é você fazer reflexões periódicas e revisão deste comportamento. Porque, por mais que ele se torne automatizado, a ciência afirma que um comportamento automatizado tende, com o tempo, a cair na sua produtividade. Isto é compreensível porque, por fazermos isto de forma automática e muitas vezes inconsciente, não promovemos o feedback, a análise necessária para nos esforçarmos mais para fazê-lo cada vez mais bem feito. Então, sem encerrar este ciclo, promova uma revisão periódica para verificar se dentro do seu comportamento há algo que você possa efetivamente melhorar. E neste retorno, neste constante feedback, você estará atuando e agindo assim para promover cada vez mais uma melhoria no seu comportamento. E eu preciso dizer algo a você que talvez soe um pouco ruim. A iniciativa de mudança de comportamento, e automaticamente digo da mudança de identidade, pode levar a você à necessidade de se afastar de pessoas que talvez você goste ou conviva já há muitos anos. E se aproximar de pessoas que talvez você não conheça, mas que desfrute da mesma identidade que você. E eu preciso dar um exemplo pessoal para que você compreenda que o que estou falando eu apliquei na minha vida, e se você continuar ao final deste vídeo, eu vou demonstrar visualmente como essa mudança ocorreu e os benefícios que eu passei a colher quando me propus a promover esta mudança de identidade. Durante algum tempo da minha vida, eu nunca fumei. A partir de um momento em que eu comecei a conviver com pessoas que fumavam, automaticamente eu adquiri este vício e também este hábito. E por um bom tempo eu convivi com essas pessoas e, naturalmente, como você deve saber, o meio influencia o nosso comportamento.
É engano você acreditar que o meio não exerce qualquer influência sobre quem você é. Você é hoje a soma das suas experiências no passado. Você é cópia de muitos comportamentos que você viu, presenciou, conviveu e agora reproduz. E reproduz de forma tão automática que acaba muitas vezes não percebendo. E é por esta razão que é extremamente importante a gente fazer uma revisão dos nossos hábitos. Quando, em determinado momento da minha vida, eu percebi que aquele comportamento de fumar não tinha nada a ver com quem eu gostaria de ser. Além de fazer mal à minha saúde e trazer o cheiro horroroso que o cigarro traz, eu estava acumulando a um longo prazo a soma de maus hábitos que estava refletindo na minha qualidade de vida, no meu estilo de vida. E para eu conseguir parar de fumar e não ser mais um fumante, eu tive que mudar muitas coisas. E por que eu digo isto? Porque o comportamento ele não ocorre de forma estanque ou individual. Ele é a soma de outros comportamentos que desencadeia aquilo. Desta forma, eu tive que me afastar das pessoas que fumavam, porque aquele ambiente já não era mais o ambiente que eu desejava ser ou frequentar. Eu parti então para uma perspectiva de uma convivência com pessoas que já não fumavam. Eu, ao invés de beber, e o cigarro está muito associado à bebida, não quero dizer que toda pessoa que fuma bebe, mas há uma grande quantidade de pessoas que associam o cigarro à bebida, como associa o cigarro ao café, como associa o cigarro à redução do estresse. Eu tive que me afastar também daquelas pessoas que bebiam. Logo, a decisão de mudar de vida e de se tornar uma nova pessoa pode custar-lhe algumas amizades. Pode custar, inclusive, ter que se afastar de pessoas que você gosta. E essa decisão só pode ser tomada por você e por mais ninguém. Quando você prioriza algumas coisas, você até entende este custo a longo prazo. Um mau hábito, ele pode trazer benefícios e prazeres momentâneos, mas a longo prazo certamente lhe trará prejuízos incalculáveis. De outra forma, um bom hábito pode parecer chato, ruim, doloroso naquele momento, mas a longo prazo é evidente que ele vai trazer bons benefícios, como por exemplo a atividade física. Desta maneira, é que para você deixar de ter um mau hábito, você precisa inverter a ordem das coisas que você utiliza para criar bons hábitos. Então, se para criar bons hábitos você precisa torná-los óbvios, para deixar de praticar um mau hábito, você precisa torná-lo invisível. Se para criar bons hábitos você precisa torná-los atraente, para deixar de praticar um mau hábito, você precisa torná-lo insatisfatório, indesejado. Se para criar um bom hábito você precisa torná-lo fácil, para tornar um hábito mau impraticável, você precisa torná-lo difícil. E neste loop contrário, a última fase da criação de um bom hábito é torná-lo satisfatório. De igual forma, a contrário senso, para você deixar de praticar um mau hábito, você precisa torná-lo insatisfatório. E como eu disse a vocês, não é fácil, mas o resultado a longo prazo pode ser incrível. E é nessa perspectiva que eu apresento para vocês quem eu era em 2019 e quem eu sou agora em 2024. É claro que isso me custou algumas duras decisões que, sem sombra de dúvida, eu não me arrependo de tê-las tomado. Este sou eu em 2019, a minha velha identidade, em que eu comia, infelizmente,
sem nenhuma perspectiva de uma alimentação saudável. Eu bebia, fazia uso eventual de bebidas alcoólicas e olha que bochecha e rosto redondo de forma horrorosa, não saudável nesse aspecto. Nesta época, os meus exames médicos estavam alterado triglicérides, colesterol e, tão novo, eu já tive que fazer uso de medicamentos para controlar, por exemplo, o meu colesterol. Numa perspectiva de mudança e numa necessidade de mudança de identidade, percebendo que aqueles meus hábitos acumulados ao longo de anos estavam me trazendo severos prejuízos à saúde e inclusive à minha vida social, eu decidi, portanto, mudá-lo. E essa mudança, ela não só me gerou grandes ganhos à saúde, mas principalmente como eu enxergo e vejo a vida hoje e como eu sou detentor da autonomia do meu comportamento. Porque se você não está decidindo a sua vida, tenha certeza que alguém está fazendo por você. E o ambiente, não ignore, é o que os cientistas chamam de a mão invisível que molda a nossa personalidade. Ter compreensão disto é ter consciência de que você pode ter resultados diferentes se você agir de forma diferente. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E foi por esta razão, eu, que achava tão estranho que pessoas se ocupassem no final do ano para correr uma corrida como a São Silvestre, achava um absurdo no último dia do ano algumas pessoas ou muitas pessoas se reunirem em São Paulo para correr uma corrida de 15 quilômetros e que parecia contrário às festividades do último dia do ano. Fui me colocar nesta posição para mudar exatamente a minha visão, a minha identidade. E me proporcionou uma incrível experiência de ter corrido a São Silvestre no ano passado, a 98ª Corrida Internacional de São Silvestre. Me possibilitou ainda mais mudar todo o meu sistema comportamental, substituindo as velhas práticas por novas práticas. Então, o tempo gasto de vida com bebidas e cigarros foram substituídos por exercícios físicos intensos, concentrados, foram influenciados mais ainda por um sistema de recompensa completamente diferente. Estou aqui para deixar o meu exemplo como experiência a vocês, que é possível sim você mudar a diretriz, o rumo da sua vida. É possível que você tenha feito alguns planos lá em dezembro, em janeiro, tenha começado a executá-los, mas até agora, já no meio do ano, se viu abandonando e deixando de praticar aqueles comportamentos que você desejava alcançar como resultado. Pense na possibilidade de reestabelecer uma nova conexão com quem você deseja ser. Fazendo isto, estabeleça diretrizes bem objetivas, metas exequíveis e alcançáveis. E não desista até que você se torne aquela pessoa que você deseja ser. Como sugestão de leitura, se você gosta de ler e quer ser uma pessoa melhor a cada dia, 1% melhor a cada dia, eu sugiro então que faça a leitura desses livros e certamente eles contribuirão muito para que você se torne cada dia uma pessoa melhor, pelo menos 1% ao dia. Fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo vídeo.